Fala galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar de porcentagem, um dos assuntos mais cobrados na prova do Enem e que vocês vão usar em química principalmente. Então juros vai usar bastante, muito problema de matemática, matemática financeira, precisa de porcentagem. Inclusive na sua vida você vai usar bastante porcentagem também. Então a gente começa com a definição. O que significa porcentagem? Porcentagem, o por significa dividir. E o cento significa 100 pedaços. Então, quando você fala porcentagem, você está falando, na verdade, de dividir em 100 partes. Por isso, quando a gente escreve x%, o que a gente está querendo dizer? X dividido em 100 pedaços. Por isso, cuidado, tá? Quando você fala 30%, qual é o significado disso? Significa que você vai pegar 30 e dividir em 100 partes. Então, porcentagem nada mais é do que dividir em 100 pedacinhos iguais, beleza? Mas porcentagem precisa sempre de um complemento. Então, 30% é uma coisa meio jogada, fica meio difícil de entender. Você precisa de 30% de alguma coisa. Então, imagina que você tem uma sala com 20 pessoas. O que seria 30% da sala? 30% da sala é 30 sobre 100. E olha que truquezinho legal. Se você pegar o 30%, escrever 30 sobre 100 e pegar esse dá que está aparecendo aqui e transformar em uma multiplicação, 30% de uma sala de aula seria 30 sobre 100 vezes... Quantas pessoas tem na sala? 20 pessoas. Então, vezes 20. 30 sobre 100 vezes 20, o que eu posso fazer? Posso tirar esse zero com esse zero com esse zero, sobra o 3 e o 2. 3 vezes 2, 6 pessoas. Então, quando você fala 30% de alguma coisa, você pode resolver isso mediante uma multiplicação. Então, aí só para a gente relembrar como dava para operar com porcentagem, lembre então que a porcentagem ela precisa de um complemento. Então, quando eu falo 30%, eu espero 30% de alguma coisa. Então, 30% da minha sala de aula, ou 20% do meu salário, ou 12% dos candidatos de um vestibular, e assim sucessivamente. Então, sempre precisa de algum tipo de complemento. Agora, dá uma olhada aqui, um exemplo, uma situação que acontece no estacionamento aqui do lado. O estacionamento subiu aí de 2017 para 2018 o preço da diária. A diária em 2017 era R$12, eles subiram agora para R$15. Qual foi a porcentagem de aumento? Então vamos pensar, se ele está pedindo a porcentagem de aumento, eu preciso perceber quanto que aumentou. Então, olhando para o meu exercício, de 12 para 15, foi um aumento de R$3. Então, como é que eu descubro qual é essa porcentagem? Eu não preciso fazer a regrinha da multiplicação, eu posso, na verdade, fazer uma regra de 3. Então, lembrando da nossa aula passada, problemas de porcentagem podem ser resolvidos por regra de 3 sem nenhum problema, sem nenhum estresse. Então, 12 para 15 significa o quê? R$12 era 100% do nosso preço. Quanto aumentou? Aumentou R$3. R$3 corresponde a um aumento que eu vou chamar de X. Então, custava 12, aumentou R$3. Professor, mas por que eu não coloquei os R$15 aqui nesse lugar? Podia ter colocado, depois era só tirar 100%. Mas se a gente já quer o aumento, eu posso só colocar o valor do aumento. Então, 12 era 100, 3 é X. Proporçãozinha direta, por que proporção direta? Quanto maior o valor, maior a porcentagem. Multiplico, então, em cruz. Resultado, a gente vai ter 12 vezes x igual a 300. Se eu pegar 300 e dividir por 12, eu vou descobrir que esse x equivale a 25%. Isso quer dizer, então, que o estacionamento aqui do lado, ele sofreu um aumento de 25%. Esse aumento de 25%, inclusive, foi um pouquinho maior do que a inflação, tá certo? Só um comentário aí legal. É uma das maneiras que a gente tem de comparar a realidade com a nossa teoria. Beleza? Então, galera, essa daqui, então, é só umas dicas aí para você relembrar algumas coisinhas de porcentagem. Abraço!